Último vídeo da tabela do Campeonato Brasileiro, mano. Ontem o Campeonato Brasileiro acabou, o Palmeiras igualou com o Flamengo em número de conquista. Flamengo tem 8 Campeonato Brasileiro, Palmeiras tem 8 Campeonato Brasileiro. Os dois são os maiores campeões do torneio. Palmeiras tinha 7 junto com o Corinthians, mas agora o Palmeiras é o time que tem mais Brasileirão junto com o Flamengo. Ah, Palmeiras tem 12. Sem discussão nenhuma. Sem discussão nenhuma, Palmeiras tem 8. Agora, se quiser abrir discussão e falar, sei o que, aí beleza. Mas, pra mim, não vale de nada. Eu sei que vocês vão dizer, mas quem diz é a CBF. Mas é o que eu acho. Pra mim tem 8. E o Flamengo tem 8. Os dois tem mais. Palmeiras é o campeão ali. Por mérito do Palmeiras, claro que quando falou assim, eu vou ganhar o Campeonato Brasileiro, foi lá e ganhou. Mas maior mesmo é o demérito, mano. Acho que a maioria das pessoas pensa isso. O demérito do Botafogo é muito grande. Sabe por quê? Que foi o Palmeiras. Mas poderia ter sido o Grêmio, porque o Grêmio foi assaltado aqui em Itaquera contra o Corinthians, um pênalti claríssimo, e o Grêmio poderia estar sendo campeão com 71 pontos. Poderia ser o Atlético Mineiro, que perdeu um jogo bobo aí, perdeu para o Cruzeiro ganhando para aí, perdeu para o Cruzeiro, e também teve outra derrota aí boba, perdeu agora empatou agora também perdeu para o Bahia agora. O Atlético Mineiro poderia ser também, poderia ser o Flamengo, que também eu considero uma decepção. A maior decepção do Campeonato Brasileiro é o Flamengo, e poderia ser o Botafogo, e poderia ser o Bragantino campeão. Mas o demérito maior, o mérito do Palmeiras, eu não estou tirando. Vocês vão dizer, tá tirando o mérito do Palmeiras. Não, Palmeiras top, jogou muito futebol, ganhou as partidas, ganhou o campeonato quando quis. Mas o demérito do Botafogo é muito grande, é mais pipocada do Botafogo do que mérito próprio do Palmeiras. Não é mérito do Palmeiras, eu não sei o que eu estou dizendo, mas eu quero dizer, a culpa é do Botafogo. A culpa é do Botafogo. Ó, poderia ter sido o Bragantino. Aconteceu o seguinte, Flamengo não quis ser vice, eu também não suportava mais ser vice. Se o Flamengo ganha, o Flamengo era vice-campeão de novo pro Palmeiras. Aí os caras iam falar de novo, meu vice, meu vice, meu vice. E o Flamengo não foi campeão. Quem não foi vice-campeão, quem foi vice-campeão foi o Grêmio, que poderia ter sido campeão. Aí vem o Atlético Mineiro, que perdeu. E a decepção que o Flamengo fez foi tão grande. A decepção que o Flamengo fez foi tão grande que o Atlético Mineiro foi o terceiro. O Flamengo só não foi o terceiro. O Flamengo só não foi o quinto. O Flamengo poderia ter ido para a pré-Libertadores. Para mim, o time que tem que ser mais criticado nesse vídeo aqui é o Flamengo. O Flamengo não foi para a pré-Libertadores, sabe por quê? Sabe por que o Flamengo foi? Porque o Botafogo foi incompetente. Pura incompetência. O Flamengo, por ajuda dos outros, vai para a Libertadores direto. Mas poderia ser que uma hora dessa nós estivéssemos na pré-Libertadores. Mas, ainda bem, o Flamengo foi direto para a Libertadores, porque o Botafogo, como eu falei, pipocou. O Botafogo ontem perdeu ou empatou? Acho que o Botafogo perdeu ontem. Não tenho certeza, mas eu acho que o Botafogo perdeu. Eu sei que o Flamengo tá na Libertadores direto, e o Botafogo e o Bragantino. Mano, teve um momento do campeonato que o Botafogo e o Bragantino era o Botafogo líder, o Bragantino atrás, e o Bragantino com jogo a menos. O Bragantino tá indo para a Libertadores. O Bragantino tá indo para a Libertadores em quinto lugar para pré-Libertadores junto com o Botafogo. Tem risco dos dois cair na pré-Libertadores, não ir para a Libertadores, nem o Botafogo e nem o Bragantino. Os dois eram líder e vice-líder, e o Bragantino com jogo a menos. O Bragantino estava com o campeonato na mão também, na mão assim, só dependia dele. Se ganhasse os jogos, o Bragantino era campeão, mas não teve força. E quem teve força? Quem teve força foi o Palmeiras, que foi lá e ganhou. Isso aí não é o mérito agora, mas o Palmeiras foi lá e ganhou. Então aqui ficou assim a primeira parte da tabela. Palmeiras campeão, Grêmio vice-campeão, o Flamengo não quis ser vice. Atlético Mineiro em terceiro, Flamengo em quarto. Flamengo está na Libertadores direto. Botafogo está na pré-Libertadores, tem risco de ser eliminado na pré-Libertadores. Se for eliminado no primeiro mata-mata da pré-Libertadores, não vai nem para a Sul-Americana. E depois vem o Bragantino, que está na pré-Libertadores também, que se for eliminado no primeiro mata-mata, não vai nem para a Sul-Americana. Aí vem em oitavo lugar o Atlético Paranaense, que eu não sei se é a quarta maior decepção, se é a quinta maior decepção, mas é uma decepção. O Atlético Paranaense, que é um time que todo ano briga ali para ir para, que vai para a Libertadores todo ano. Esse ano conseguiu a Sul-Americana ali, longe, mano, pode se considerar longe ali do Bragantino, tá? 6 pontos do Bragantino, longe do Bragantino. O Bragantino foi para a Libertadores, para a pré-Libertadores com certa tranquilidade, porque o Atlético Paranaense não ofereceu risco. Internacional, mais uma decepção também, não chegou nem perto de ir para a Libertadores.
Tá na Sul-Americana, Internacional, que tem bons jogadores. Alan Patrick, Valência, que deu o título para Fernando Diniz, que Valência, os gols que Valência perdeu, não me conformo. Sabe por... Ah, meu Deus do céu, eu tô falando de brasileiro, não vou falar de Libertadores. Oh, meu Deus do céu. Se é contra o Flamengo, era cabeçado no ângulo, o Valência perdeu o gol de cabeça. E o gol que ele perdeu, cara a cara com o goleiro do Fluminense, ele fazia o gol de cavadinha. Se fosse contra o Flamengo, Valência cavava e fazia o gol de cavadinha. A cavadinha. O gol que ele perdeu contra o Fluminense. Então, ele deu uma Libertadores pro Fluminense. E o Internacional, por sua vez, vai para a Sul-Americana, que não chegou nem perto de ir para a Libertadores. Fortaleza era um time que poderia chegar na Libertadores, um time bom, um time que tem capacidade, mas não conseguiu. Sabe por quê? Porque o Fortaleza, depois que perdeu ali a final pro LDU, o Fortaleza entrou num caminho ali que parecia que ia brigar para não cair, mas jogou bem a tempo e se salvou. Mas Fortaleza é um bom time, tá na Sul-Americana também. Vamos ver. Mano, e depois do Fortaleza ali, vem o São Paulo, que foi campeão da Copa do Brasil e tava só rachando. Só jogo treino, São Paulo largou assim o campeonato. Mal, acho que ganhou um jogo fora de casa o São Paulo, contra o Bahia, a final, ganhou um jogo fora e São Paulo tava rachando, tá certo. Eles foram campeão, estão na Libertadores. Cuiabá, o Flamengo, Cuiabá e São Paulo é os únicos times no Brasil que nunca caíram. Flamengo, Cuiabá e São Paulo nunca caiu, mas tem uma diferença aí. Flamengo e São Paulo, eles nunca jogaram na Série B. Nunca. Cuiabá veio da Série D, Série C, Série B e Série A. Então o Cuiabá já jogou a Série B, mas depois que chegou na Série A, o Cuiabá nunca caiu. Então, ó, parabéns pro Cuiabá, que se livrou do rebaixamento ali com uma certa tranquilidade, não sofreu muito, tá com 51 pontos ali, não sofreu muito, foi de boa. Corinthians uma decepção, uma vergonha na minha opinião. Corinthians brigando para não cair praticamente o campeonato inteiro. Uma guerra para ficar na Série A, na minha opinião, o Corinthians. Então é uma vergonha. A pontuação aqui, por que é uma vergonha, Podão? Porque o Corinthians é um time grande. Flamengo, Corinthians, os dois maiores times do Brasil. Flamengo primeiro, Corinthians segundo. Então o Corinthians tem que brigar lá em cima, no meu ponto de vista. Não caiu por sorte. Ah, mas o Corinthians ficou a 7 pontos da zona de rebaixamento. porque no final aqui, o Corinthians conseguiu algumas vitórias importantes e conseguiu dar uma disparada. Mas o Corinthians, em certo momento ali, se perdesse ia para a zona, se empatasse ia para a zona e se livrou com certa tranquilidade agora no final. Mas poderia ter caído, né? Corinthians, então, eu considero o Corinthians uma decepção também. Cruzeiro está voltando para a Série A. Cruzeiro não tem um bom time, na minha opinião, tem um time muito... Como é que posso falar? Um time muito limitado, tem peças mais ou menos, mas um time limitado também. Cruzeiro ficou na Série A ali, na Bacia das Almas, brigou até o final. O Vasco, por sua tradição, nos últimos anos, brigar para não cair, permaneceu ficar na Série A e comemorou como se fosse um título, porque ficar na Série A é muito importante. E o Vasco ficou, e o Flamengo tem 6 pontos garantidos no próximo ano. Flamengo e Vasco está garantido no Brasileirão. O Flamengo tem 6 pontos garantidos. Bahia se salvou. Bahia, eu já tinha dado Bahia como tivesse caído. Para mim, Bahia ia cair, porque o Bahia tinha jogo difícil, o último jogo precisando ganhar contra o Atlético Mineiro, que jogou muita bola, ganhou de 3-0 do Flamengo. E o Bahia foi lá, ó, Lepo! Bahia ficou. E a grande surpresa da temporada, o Santos caiu. Como é que pode? Pelé morreu, o maior ídolo da história do Santos. 1º de janeiro, 2 de janeiro, 31 de dezembro, eu não vou lembrar, mas Pelé faleceu e o Santos caiu logo em seguida, como se fosse ele que mantivesse, assim, com as suas forças do futebol, ele mantivesse o Santos na Série A, porque o Santos vem muito tempo brigando para não cair. Aí Goiás, Curitiba e América, e assim foi o Campeonato Brasileiro.